E aí, torcedor vascaíno, tudo certo? Tem dois reforços pintando aí no Vasco para essa segunda metade de Campeonato Brasileiro. O primeiro é o centroavante Pablo Vegetti, que inclusive já desembarcou aqui no Brasil para realização de exames médicos e ser anunciado como novo reforço do clube. E o segundo é o que saiu na mídia aí nesta quinta-feira, que é o atacante Rossi, aquele mesmo que jogou no Vasco em 2019, teve passagem também aqui no futebol brasileiro pelo Bahia, estava no futebol da Arábia Saudita. Na verdade, ele estava sem clube, né? O seu último clube foi lá numa equipe do Campeonato Saudita. E assim, o Rossi você já conhece, veio dar minha opinião também sobre ele, né? Não vou muito falar sobre as características, até porque você, torcedor vascaíno, já viu o atleta atuar, mas vou dar a minha opinião sobre o atleta. E o Vegetti, vou te apresentar, te mostrar quem é esse jogador, como é que ele pode agregar nessa equipe do Ramon Dias. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Bom, rapaziada, o Rossi está com 30 anos, né? Chega para sua segunda passagem no Vasco, naquela primeira... Vou dizer que ele ajudou, né? Não vou dizer que ele foi um dos grandes destaques da equipe, mas ele ajudou, né? Foi um cara importante para a recomposição, para dar velocidade, para ter brio, para ter ajuda na marcação, para ser um cara de muita vontade, né? Que consegue inflamar os companheiros. E eu acho que não tem como a gente esperar diferente aí nessa segunda passagem dele, né? Imagino que tecnicamente, imagino não, tenho certeza que tecnicamente ele é um cara que deixa muito a desejar. Não vai ser um dos principais jogadores da equipe. Ah, mas Vini, o elenco do Vasco é bem abaixo. E o Rossi não é o salvador da pátria, né? Todo mundo já conhece como é que ele atua, quais são suas principais características. Imagino que possa ser importante nessas funções que eu citei. Foi um cara que, inclusive, no Vasco já jogou quase que como um segundo lateral direito, ajudando muito o lateral na marcação. É um cara que não desiste de nenhuma jogada. Então, imagino que a contratação seja pensada nisso, né? Para você dar um gás diferente aí aos atletas que são mais novos aí do elenco, né? Como o próprio Medel veio com essa principal função, entre outros atletas. Então, imagino que ele possa ser importante, principalmente dentro do vestiário. Não é o que o Vasco precisa, né? Muito longe disso. Mas assim, analisando o mercado, né, já que o Vasco não conseguiu trazer outros atletas, principalmente para a posição a tempo, né, como o Rossi estava sem clube, ele pode ser anunciado aí depois da janela de transferências que se encerrou ontem. Então, ser anunciado não, é ser regularizado. Então, assim, analisando o mercado, analisando a situação, eu acho que pode ser um cara para ajudar. Longe, mas muito longe de ser um cara para resolver ou para mudar o clube de patamar. É um cara que depende muito do contexto, né? Depende qual vai ser a sua função em campo. Bom, imagino que... Cara, eu queria realmente aqui dar boas notícias. Eu chego com uma vontade muito forte de fazer uma análise pensando em lado positivo. Mas é complicado, cara. É complicado porque a gente sabe que tecnicamente, principalmente aí as contratações dessa segunda janela, não foram muito boas, né? E o outro nome é o Pablo Vegetti, né? Um outro jogador que estava sendo cogitado para se transferir para outras equipes do futebol brasileiro, né? Foi o nome veiculado no América Mineiro e desembarcou aqui no Rio de Janeiro, né? Vai ser anunciado em breve como novo reforço do Vasco. Assim, Pablo Vegetti é um centroavante de 34 anos. Ele foi o artilheiro da segunda divisão do Campeonato Argentino na temporada passada. Inclusive o Belgrano, que era a sua equipe, e era, né, também na elite do futebol da Argentina, foi campeão àquela altura, e ele foi um dos grandes destaques da equipe, junto com o Zapelli, um meia de 21 anos, muito bom jogador, que tem dupla nacionalidade, né, argentino / italiano, foi recentemente anunciado como novo reforço do Atlético Paranaense, e esses dois nomes foram os grandes destaques da equipe na Série B, né, do Campeonato Argentino na temporada passada. O Zapelli, um meia de muita qualidade, e o Vegetti, um centroavante mesmo mais fixo, né? A gente vem para a temporada atual, né? O Vegetti, o Zapelli saiu e o Vegetti estava também se destacando, né? Individualmente nessa equipe do Belgrano. Até o momento, até ele ser contratado pelo Vasco, era o artilheiro do Campeonato Argentino, na Série A, né? Na elite, junto com o Michael Santos, do Talheres. Michael Santos, outro nome que o Vasco tentou contratar
e não conseguiu. Michael Santos, grande centroavante, cara, muito móvel, tem qualidade técnica, gosto muito das características, de como é o jogo dele. O Vegetti, cara, tem como ponto principal o jogo dentro da área, tá? Um jogo muito físico, é um centroavante com essa imposição de jogo aéreo, de fazer parede, de segurar os zagueiros, é um cara que vai brigar por todas as bolas, né? Independente se o Vasco não tiver a posse, ele vai estar lá incomodando para roubar ela, e quando tiver, ele vai fazer de tudo para segurar um, dois zagueiros nas suas costas para facilitar o jogo, para fazer um jogo de parede. É um centroavante matador, cara, ele faz gol de tudo quanto é jeito, só que é um cara que funciona exclusivamente dentro da área. Quando ele sai, quando ele precisa sair da área para gerar jogo, para fazer outros movimentos, aí ele deixa muito, mas muito a desejar. Tecnicamente é bem abaixo, bem abaixo. É um cara que muita gente fala, né, que é caneludo. Eu não gosto de usar muito esse termo, mas tecnicamente saiba que ele é bem abaixo. E como é que o jogo dele poderia ser potencializado? A bola tem que chegar, né? O técnico Ramon Dias, enfim, tem que encontrar alguma solução de fazer com que essa bola chegue com mais qualidade, né? Seja com cruzamento, seja, sei lá, com jogada pelo chão, de qualquer forma, essa bola tem que entrar na área para o Vegetti conseguir fazer o que ele tem de melhor, que é fazer gol, né? Um cara que já demonstrou ser artilheiro na segunda e na primeira divisão do Campeonato Argentino. É o cara que tem uma bonita carreira, mas assim, a bola precisa chegar. Escutem bem o que eu tô falando. Até porque, cara, nas últimas partidas, a dupla de ataque titular do Vasco foi Ferreira, Sebastião Ferreira e o Figueiredo, né? Então, imagino que o Rossi, nessa situação, possa ganhar a vaga. E o Vegetti também. Assim, eu não gosto muito do jogo dele, tá? Mas aí é opinião pessoal, já não é mais análise, né? E já expliquei como é que o jogo dele possa ser potencializado. Mas assim, cara, a gente vai ficar aqui batendo na tecla, falando que o mercado do Vasco não é bom e... Pra que eu vou ficar falando isso, né? Eu vou ficar criticando de qualquer forma. O importante é a gente pensar positivo a nível do Vasco, né? A gente tentar encontrar soluções. Claro que isso não é a nossa função, mas a gente quer o bem do clube, né? Então a gente tenta entender as contratações e tenta analisar o lado positivo. Mesmo que isso seja muito, mas muito difícil, principalmente nessa segunda janela de transferências. Acho que o Vegetti deve tomar a posição do Ferreira, né? Preciso nem falar, mas assim, a bola tem que chegar, o Vasco tem que de qualquer forma fazer essa bola chegar na área, cruzamento, bola parada, bola espirrada, enfim, ele vai finalizar de qualquer jeito, de canela, de joelho, de barriga, de cabeça, de tudo qualquer forma ele vai tentar finalizar, e essa é a função dele, né, um cara matador. Agora, se você tiver esperando o centroavante que gere jogo, que saiba sair da área, como é o próprio Michael Santos, aí esquece, aí não é a função dele, aí ele não vai render. Aí ele vai ser chamado de, como muitas pessoas falam, de bagre. Bom, não gostei, tá? Não gostei nenhuma das duas contratações, mas imagino que eles possam ajudar. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários sobre o Rossi, sobre o próprio Vegetti. Quero saber aí, eu já dei aqui a minha opinião, quero saber o que vocês acham. Acredita que eles possam ajudar, possam ser importantes? Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.